Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes, servidores, vereadores, pessoal que nos acompanha posteriormente nas redes sociais. Gostaria de pedir por gentileza para que o vereador Jorge Marco proceda com a mensagem de abertura. Boa noite a todos. E tudo que está sendo organizado para a nossa Maria, para que Deus possa abençoar essa nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pedir para o secretário, por gentileza, proceder com a chamada. Henrique Demetrio Fraga. Presente. Everton Jones Silva Brandão, presente. Fabiana Tílio do Couto. Presente. José Ângelo Neto. Presente. Jorge Mike Murilo da Silva. Presente. José Aparecido do Couto. Presente. Leonel Trentini Filho. Presente. Tassiana Souza de Melo. Presente. Tiago Rubens Martins da Silva. Presente. Havendo quórum suficiente, eu declaro aberta a reunião ordinária no dia 25 de agosto de 2026. Solicito por gentileza que a secretária proceda com a leitura da ata da reunião ordinária anterior. Ata da 13ª reunião ordinária do ano de 2026, da 16ª legislatura do município de Senador Sabena, Estado de Minas Gerais. Aos 11 dias do mês de agosto, no plenário Ernesto Pereira de Souza, às 19 horas, reuniram-se os excelentíssimos vereadores: José Ângelo Berto, presidente da Câmara, Fabiana Tílio do Couto, vice-presidente, Everton Jones Silva Brandão, secretário, e os demais membros: Henrique Demetrio Fraga, Jorge Maicon Murilo da Silva, José Aparecido do Couto, Leonel Trentini Filho, Tassiana Souza de Melo, Tiago Rubens Martins da Silva. O presidente parabenizou a todos os pais pela passagem do Dia dos Pais e, em especial, seu pai, Simão Pedro Berto, pelo grande exemplo de pai. Parabenizou a prefeita pela finalização da obra de calçamento da entrada da cidade. E indicou que fosse finalizada a obra posterior ao calçamento, onde foi feito o asfalto. Parabenizou pela reunião com a MESP, um feito inédito no município, que trouxe mais de 20 prefeitos. Sendo assim, pediu ao vereador Henrique para que proferisse sua mensagem de abertura, ao qual fez pedido a Deus uma reunião produtiva. Prosseguindo, pediu ao secretário da mesa para que fizesse a leitura da ata que foi lida e aprovada por todos os vereadores. Na sequência da pauta, o assessor jurídico leu as seguintes correspondências: ofício de número 503, vindo do Ministério Público, que encaminha recomendação administrativa sobre política pública que regulariza o direito da criança e do adolescente. Ofícios de número 189, 190, 191, 192, 202, 203, vindos do Poder Executivo, que responde a requerimentos e indicações do Legislativo, que foram encaminhados para os vereadores interessados. Na sequência, foi lido o requerimento de número 24/2026, vindo do vereador Everton, que solicita informação sobre o Conselho Municipal de Saúde, que foi lido e submetido em votação, e teve aprovação por 8 votos. Foi lido o requerimento de número 25/2026, vindo do vereador Everton Jones, que requer informações sobre providências adotadas referente à transparência das emendas parlamentares, que também foi aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento de número 26/2026, que requer informações sobre a prestação de contas e a execução orçamentária e financeira das áreas da cultura, lazer e turismo, inclusive quanto a recursos da Política Nacional Aldir Blanc, requerido pelo vereador Leonel Trentini, que foi submetido em discussão e votação e teve aprovação por 8 votos. Foi requerido pela vereadora Fabiana Tílio as seguintes informações do Poder Executivo: como foi feito o pagamento do DJ Kevin, DJ Cris, Nobit e João Carreiro, e esclarecer como foi feito o recebimento das barracas das festas, que
foi aprovado por 8 votos. Foi lido as indicações de número 40/2026, que solicita adequações do redutor de velocidade no bairro Marianos. Indicação de número 41/2026, que solicita providências para cascalhamento em trechos de estrada do bairro Marianos, feito pelo vereador Everton. E indicação de número 42/2026, que solicita vistoria técnica e instalação de 2 braços de iluminação pública com luminária próximo à entrada da residência da senhora Maria Aparecida e do senhor Fernando Moreira de Lima, feito pelo presidente e vereador José Ângelo Beto. Dando continuidade à pauta, o presidente solicitou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária parecer no projeto de lei de número 11/2026, que dispõe sobre a autorização, disponibilidade de sensores digitais para monitoramento contínuo de glicemia aos pacientes portadores de diabetes tipo 1 no âmbito municipal do senador José Bento, Minas Gerais, onde a comissão decidiu enviar um ofício ao Poder Executivo e foi dado um prazo de mais 15 dias. Foi lido o ofício de número 208/2026, onde o Poder Executivo requer urgência na votação dos projetos. Projeto de número 13. E os vereadores concordaram que o projeto entrasse em tramitação. Sendo assim, o assessor jurídico fez a leitura do projeto de lei de número 13/2026, que altera o dispositivo da Lei 863, de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município de Senador José Bento, Minas Gerais, e leitura do projeto de lei de número 14/2026, que altera o dispositivo da Lei 865, de 18 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Sendo assim, o presidente abriu a palavra ao assessor contábil da Prefeitura, Márcio Alexandre do Couto, que explicou que o projeto 13 faria uma alteração na Lei Orçamentária Anual de 25% para 35% devido à grande captação de recursos financeiros, superior ao que se previa, e explanou detalhadamente como é feito o trâmite dentro da contabilidade, e o limite se tornou insuficiente, necessitando de um novo limite a ser aprovado na Câmara. E o presidente disse que seria bom ter uma discriminação mais detalhada no projeto, mas que, no caso, é o que melhor atende ao Executivo. E, ao ver, gostaria que, como vereador e como presidente, como eleitor, que haja a discriminação do projeto. E encerrou o assunto. E o contador Márcio Alexandre explanou sobre o projeto de lei de número 14, dizendo que era apenas um ajuste no artigo no artigo 5º da Lei Municipal 865, devido a uma normativa do Tesouro Nacional baixada no mês de abril de 2026, visto que a lei foi votada no ano de 2025. Em seguida, foi colocado o ofício de número 208/2026, que requer caráter de urgência em votação do referido projeto de número 13/2026, que teve aprovação do plenário. Em seguida, o presidente encaminhou à Comissão de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária, que apresentaram parecer favorável. E o presidente submeteu a primeira discussão e votação, que teve a aprovação de 8 votos. E o vereador Henrique requereu verbalmente segunda votação, que teve a aprovação de 8 votos. O presidente declarou o projeto de número 13/2026 aprovado e pediu cópia dos decretos que foram feitos de suplementação para conhecimento desta Casa. Na sequência, o presidente pediu à Comissão de Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira e Orçamentária parecer do projeto de lei de número 14, que foi dado pareceres favoráveis pelas respectivas comissões. E o presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei de número 14/2026. E a vereadora Fabiana pediu vista do projeto, dizendo que querer estudar melhor o projeto. Sendo assim, o presidente submeteu à votação seu pedido de vista, que teve a seguinte votação: 5 votos contra e 3 favoráveis. Contra 3. E o presidente colocou em votação o projeto de lei de número 14/2026 e teve a seguinte votação: os vereadores Tassiana, Leonel, Henrique, Jorge e José Aparecido votaram favoráveis. E os vereadores Fabiana, Tiago e Everton votaram contrários. Por necessitar de 2/3 da votação, o presidente se manifestou favorável ao projeto, tendo 6 votos favoráveis e 3 contra. E o vereador Henrique requeriu verbalmente segunda votação, que foi aceito e manteve a votação anterior. E o presidente declarou o projeto 14/2026 aprovado por 6 votos. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra aos vereadores, e a vereadora Fabiana, fazendo uso da palavra, parabenizou o prefeito pelo evento da MESP,
mas ressaltou que não tomaram cuidado com o básico, pois sua avó sofreu um acidente pela estrutura que caiu em cima de seu joelho e lamentou a falta de humanidade onde ninguém prestou socorro. Sobre o projeto de lei de número 11, disse que é um projeto que está há mais de um mês nesta casa e eles mesmos estão confirmando que não passaram informações para não gerarem mais gastos. Sendo um projeto de saúde, esperava que dentro destes 15 dias a comissão finalmente se manifestasse. Solicitou informação da Secretaria da Câmara sobre o extrato de devolução do ano de 2023 e 2024. O vereador Everton fez uso da palavra, agradecendo a presença de todos e desejando um feliz Dia dos Pais. Falou sobre as respostas de seus requerimentos, em especial o requerimento de número 18, onde leu os valores que deputados enviaram ao município através de emendas parlamentares e para onde foram destinadas. Ele disse que obteve respostas sobre a construção das casinhas, sendo uma verba que a ser liberada depois do período eleitoral, e dentro de 12 meses será a construção das casas, que sua distribuição será através da assistência social. Explanou sobre suas indicações feitas. Destacou a não retirada dos entulhos e materiais do lado da construção da nova unidade básica de saúde e pediu à prefeita, juntamente com os vereadores, viabilizar verbas para a canalização do córrego e esgoto devido ao período de falta de chuva e calor. O povo sofre com o mau cheiro. O vereador Henrique parabenizou o senhor Clair, engenheiro da Emater, em nosso município, pela sua aposentadoria e pelo serviço que prestou ao nosso município. O vereador Tiago cobrou sobre o reajuste do CEPOM aos funcionários. O presidente agradeceu ao engenheiro da Emater, senhor Clair, pelos serviços prestados ao município e pediu que fosse mantido no município o convênio com a Emater. Ele disse que em viagem a Belo Horizonte foi ao gabinete do deputado Dr. Maurício e trouxe a informação que a vereadora Fabiana cobrava acerca da ajuda para a construção da UBS. Ele esclareceu que esta ajuda não vem apenas de uma emenda impositiva, mas que o deputado, em 2022 e 2023, trabalhou intensamente como secretário de Estado, para que viesse esse recurso alinhado com o secretário Marcelo Ara e deputado Dr. Paulo, esclarecendo que o Dr. Maurício teve grande contribuição através de ofícios e intervenções, e quem finalizou foi o Dr. Paulo. Ele finalizou agradecendo a presença de todos e deixou convocados para o próximo dia 25 de agosto, sala de sessões, 11 de agosto de 2026. Submeta a ata da reunião ordinária do dia 11 de agosto de 2026 em discussão neste plenário. Nada a declarar. Submeta a ata da reunião ordinária em votação. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Graciela. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declara a ata da reunião ordinária do dia 11 de agosto de 2026 aprovada por 8 votos. Solicito a mesa, submeta a mesa para as respectivas assinaturas, por gentileza, enquanto a secretária procede com a leitura das correspondências e indicações, por gentileza. Convite especial. A Prefeitura Municipal de Senador Zé Bento, em parceria com o SEBRAE, tem a satisfação de convidar os comerciantes e empreendedores do município para a palestra Empreender para Transformar. O encontro será uma oportunidade para ampliar conhecimentos, conhecer novas possibilidades e fortalecer iniciativas voltadas à geração de renda, ao desenvolvimento dos negócios e à criação de novas oportunidades. Palestrante Adilson Ferreira Silva, dia 26 de agosto, às 19 horas, no Salão da Escola Municipal. Convite. O senhor comandante da 17ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Júnior Alvarenga Espínola, convida para a solenidade de transmissão e assunção do comando do 20º Batalhão da Polícia Militar do Tenente Coronel Yuri Tadeu de Souza Rabelo para o Tenente Coronel Flávio de Brito Pereira, a realizar-se no dia 31 de agosto de 2026, às 9 horas.
Solicitamos a confirmação de presença com o envio do nome completo do participante em função através deste e-mail. Aqui está o e-mail até o dia 27, quinta-feira. Vivo, ex do senhor José Ângelo Velho, Câmara Municipal de Senadores do Evento. Assunto: Serviço Móvel Pessoal. Referência: ofício número 34, ofício número 137, 2026. Prezado vereador, a Telefonia Brasil S.A., em atenção ao documento supracitado e a pedido da Anatel, vem respeitosamente apresentar as informações requeridas. Inicialmente, cumpre ressaltar que o município de Senadores do Evento, Minas Gerais, é atendido pela telefônica por meio de uma estação transmissora de radiocomunicação, através das tecnologias 2G, 3G e 4G, para a cobertura da área urbana do distrito sede e adjacências. Com relação às ações voltadas à melhoria na qualidade do sinal de telefonia móvel no município, cumpre informar que foi realizado no ano corrente uma obra de ampliação da tecnologia 4G na ETR existente, visando proporcionar à população uma melhor qualidade de acesso ao serviço. No que concerne ao objetivo do pleito, informamos que após a análise e avaliação pela área técnica competente, não foram constatadas disponibilidades recentes, nem identificadas anomalias de natureza física ou técnica na estrutura da rede que atende a região, permanecendo o serviço estável dentro da área de cobertura disponibilizada. Quanto à qualidade do serviço de voz e dados prestados no município de Senadores do Evento, informamos que os indicadores da Anatel demonstram que estão dentro das metas estabelecidas, conforme informações públicas disponíveis no sítio virtual da agência reguladora, www.anatel.gov.br. A respeito dos pontos nos quais foram registradas manifestações de percepção crítica quanto à qualidade do serviço, cabe esclarecer que a localidade de Mariana é atendida por esta operadora por meio da tecnologia 2 e 3G, além de contar com a cobertura parcial da tecnologia 4G. Já com relação às localidades de Água Parada e Pouso Frio, informamos que a cobertura é disponibilizada de forma parcial pelas tecnologias 2, 3 e 4G, condição que pode resultar em variações na experiência de utilização dos serviços em determinados pontos desta região. Referente às localidades de Três Barras e Ponte Nova, esclarecemos que não há cobertura direta disponibilizada por esta operadora. Desta forma, eventual sinal percebido nessas áreas possui caráter residual, circunstância que, associada às particularidades topográficas da região, explica a percepção relatada pelos usuários. No momento, não há previsão de atendimento a essas duas localidades dos projetos de expansão de cobertura móvel de telefonia viva. Contudo, em atenção especial à solicitação apresentada por Vossa Excelência, serão incluídas nas análises internas para futuros planejamentos e estudos de viabilidade conforme critério técnico e estratégico estabelecido. Lembramos que o compromisso de abrangências e metas da cobertura são determinados pela Anatel em editais de licitação e as respectivas comprovações são realizadas pela agência. E em se tratando de área rural, o atendimento atualmente não é obrigatório conforme disciplina, por exemplo, o item 4.12 do edital 02/2007 da Anatel, ou no item 7.4 do anexo 2B do edital 04/12/2012, que autorizam o uso de radiofrequência e impuseram as autorizatórias compromissos de abrangência. 4.12. O município será considerado atendido quando a área de cobertura contenha pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município atendido pelo serviço móvel. 7.4. Para os compromissos de abrangência listados no item e subitens, o município será considerado atendido quando a área de cobertura contiver pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município atendido pelo serviço associado
a respectiva autorização para uso de radiofrequência nas subfaixas ou na faixa de 1.900 MHz a 2.100 e 2.100 MHz, conforme o caso. Cabe ressaltar a importância de políticas públicas que visam levar o sinal de telefonia celular a localidades até então não atendidas, como é o caso dos programas estabelecidos pelo governo do Estado de Minas Gerais há quase 20 anos. A Vivo é a única operadora a participar de todos os 4 programas Minas Comunica 1, Minas Comunica 2, Alô Minas 1 e Alô Minas 2, totalizando o atendimento de mais de 900 localidades. Nesses 2 últimos programas, coube às prefeituras indicarem localidades elegíveis para compor o edital. Todavia, não localizamos qualquer localidade de Senador José Bento nesses editais. Por fim, ressaltamos que a telefonia vem desenvolvendo continuamente esforços para ampliar e modernizar sua rede de serviços, sempre em busca da excelência e satisfação de nossos consumidores. Ao ensejo, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado Diniz, gerente institucional regional MG. Requerimento de número 28/2026. Senhor Presidente da Câmara de Senador José Bento, o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal informações e esclarecimento acerca do contrato de terceirização ou locação de máquinas e caminhões utilizados pelo município de Senador José Bento, provenientes de empresa com atuação na região de Borda da Mata e destinados à prestação de serviços em nosso município. Justificativo. Chegou ao conhecimento deste vereador, bem como tem sido observado durante o acompanhamento dos serviços realizados no município, que algumas máquinas utilizadas por meio da empresa terceirizada vêm apresentando problemas mecânicos e períodos de paralisação, especialmente a máquina retroescavadeira. Considerando que se trata de equipamentos utilizados na execução de importantes serviços públicos, principalmente na manutenção de estradas, serviços rurais e demais demandas da população, é fundamental que a paralisação dessas máquinas não comprometa a continuidade dos trabalhos do município. Neste sentido, surgem dúvidas quanto à responsabilidade previstas no contrato, especialmente em relação à manutenção de reparos e eventual substituição das máquinas quando estas apresentarem defeitos ou permanecerem impossibilitadas de trabalhar por determinado período. Também se faz necessário esclarecer se a Prefeitura Municipal está disponibilizando servidores, mecânicos, mão de obra, peças ou outros recursos públicos para realizar a manutenção de máquinas pertencentes a empresas contratadas. Em caso positivo, sobre qual previsão contratual e legal isso está ocorrendo. O presente requerimento tem como objetivo exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo e principalmente verificar se os recursos públicos destinados à contratação estão garantindo a efetiva prestação de serviços contratados e se há mecanismos para evitar que a população seja prejudicada pela paralisação dos equipamentos. Diante do exposto, requer-se o envio de cópia integral do contrato, processo licitatório, termo de referência e demais documentos que estabeleçam as obrigações da empresa responsável pela disponibilização das máquinas e caminhões terceirizados ao município. 2. Que seja informado qual é a responsabilidade da empresa contratada em relação à manutenção preventiva e corretiva das máquinas disponibilizadas ao município. 3. Que seja esclarecido se quando uma máquina apresenta defeito ou permanece parada para a manutenção, existe previsão contratual para que a empresa forneça outra máquina em substituição, garantindo a continuidade do serviço. 4. Ser informado, especialmente em relação à retroescavadeira, que presta serviço no município, quantas vezes apresentou problemas ou ficou parada desde o início da execução do contrato, indicando sempre que possível os períodos de paralisação. 5. Que seja informado se a Prefeitura Municipal tem disponibilizado mecânicos servidores
mão de obra, peça, ferramenta ou outros recursos públicos para manutenção ou reparos em máquinas pertencentes à empresa terceirizada, especificando os serviços realizados e os respectivos custos, caso existente. 6. Que seja esclarecido se há pagamento à empresa durante o período em que determinada máquina permanece parada e sem condições de executar os serviços contratados, indicando a forma de medição e pagamento previsto no contrato. 7. Seja informado quem é o responsável pela fiscalização do contrato e quais providências são adotadas pela administração quando os equipamentos apresentam falhas ou permanecem disponíveis. 8. Por fim, que o Poder Executivo informe quais medidas estão sendo tomadas para evitar a paralisação de serviços públicos em razão de defeitos ou indisponibilidade das máquinas terceirizadas. O objetivo deste requerimento não é questionar antecipadamente a atuação da empresa ou da administração, mas buscar transparência, eficiência e o correto acompanhamento de recursos públicos, garantindo que o município receba efetivamente os serviços pelos quais está realizando os pagamentos. Sala de sessões, 25 de agosto de 2026. Everton Jones Silva Brandão, vereador. Requerimento de número 29. Senhor Presidente da Câmara Municipal, senador Zé Bento. O vereador Guedes descreve o uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal, em caráter de urgência, informações e providências quanto ao transporte disponibilizado pelo município aos estudantes universitários que se deslocam diariamente para a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Justificativo. O município de Senador Zé Bento disponibiliza um ônibus para o transporte dos estudantes que frequentam faculdade e instituições de ensino da cidade de Pouso Alegre. No início do ano letivo, conforme relatado pelos estudantes, foi firmado e assinado um termo referente às necessidades do transporte universitário, ficando estabelecido, de acordo com a demanda apresentada pelos próprios alunos, que o horário de saída do município seria às 17h30, considerando que muitas aulas têm início às 19h. Entretanto, chegou ao conhecimento deste vereador que o ônibus utilizado para o transporte universitário também é utilizado anteriormente no transporte de alunos da rede de ensino fundamental. Essa situação tem ocasionado atrasos em alguns dias, comprometendo o horário previsto para a saída dos universitários. É importante destacar que, mesmo diante desta realidade, existe a necessidade e a possibilidade de uma melhor organização do transporte, para que os estudantes possam sair de Senador José Bento com antecedência mínima, de até 1 hora antes do início das aulas, garantindo tempo suficiente para o deslocamento e para possíveis imprevistos no percurso. A situação tem gerado preocupação entre os estudantes, uma vez que alguns relatam estar perdendo parte das aulas devido aos atrasos, e que pode trazer sérios prejuízos ao desempenho acadêmico. Há, inclusive, relatos de alunos que enfrentam dificuldades em suas disciplinas e correm risco de ficarem em dependência, em razão das ausências e atrasos ocasionados pelo problema do transporte. Diante disso, este requerimento não tem como objetivo apenas apontar um problema, mas buscar uma solução urgente e viável, garantindo que os estudantes tenham condições adequadas de chegar às suas instituições de ensino dentro do horário necessário. Diante do exposto, requer-se 1. Que seja realizada com urgência uma avaliação e organização do horário de utilização do ônibus, de forma que o transporte dos estudantes universitários não seja prejudicado pelo atendimento anterior aos alunos da rede fundamental. 2. Que seja assegurado sempre que possível a saída do transporte universitário do Senador José Bento às 17h30, conforme necessidade apresentada e acordada pelos estudantes no início do ano. 3. Caso não seja possível cumprir rigorosamente o horário das 17h30 em determinados dias, que sejam adotadas medidas para garantir que os estudantes cheguem às instituições de ensino com antecedência adequada ao início das aulas, evitando perdas e atrasos. 4. Que o Poder Executivo verifique alternativas para a melhor organização do transporte, considerando os horários e necessidades dos estudantes, evitando que universitários sejam prejudicados academicamente. 5. Que seja encaminhado a esta Casa uma resposta sobre quais providências poderão ser adotadas e qual o prazo considerado à urgência da situação relatada. A educação superior representa uma importante oportunidade
oportunidade de crescimento profissional e pessoal para os jovens e cidadãos do nosso município. Por isso, é dever de todos nós buscar condições para que esses estudantes possam frequentar suas aulas, sem que as dificuldades relacionadas ao transporte comprometam sua formação. Diante dos prejuízos já relatados pelos alunos, solicita-se prioridade e urgência na busca de uma solução para esta situação. Sala de Sessões, 25 de agosto de 2026, Everton Johnny Silva Brandão, vereador. Dando continuidade, eu peço o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca do projeto de lei número 11, que dispõe sobre a autorização da disponibilidade de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia dos pacientes portadores de diabetes no tipo 1 no âmbito do município de Senador Sebene. Senhor presidente, eu acho que chegou uma coisa voltada da prefeitura, de político, por favor. Como foi estabelecido na semana passada, a comissão fez um ofício de reiteração da solicitação de informações para análise do projeto número 11 de 2026. Aí hoje chegou a resposta do Gabinete da Prefeita Municipal, ofício 316 de 2016, a Câmara Municipal de Senadores Evento, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, referente à resposta ao ofício 3 de 2026. Excelentíssima Senhora Vereadora Tassiana de Souza Mello, Ministro-Presidente da Comissão Financeira e Orçamentária. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 3 de 2026, o município vem inicialmente apresentar os esclarecimentos e encaminhamentos adotados pela administração municipal em relação à possibilidade de disponibilização de sensores digitais destinados ao monitoramento contínuo da glicemia para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Cumpre esclarecer que a matéria envolve aspectos de natureza eminentemente técnica e clínica, não sendo recomendável que a administração pública estabeleça de forma prévia e genérica critérios para eventual fornecimento da referida tecnologia, sem a necessária avaliação por profissionais habilitados da área da saúde. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal solicitou à equipe médica vinculada à Unidade Básica de Saúde do município a realização de estudo técnico conclusivo acerca da viabilidade e da eventual indicação da utilização de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia dos pacientes portadores de diabetes tipo 1. O referido estudo deverá analisar, entre outros aspectos, a pertinência clínica da tecnologia, os critérios médicos para sua eventual indicação, o perfil dos pacientes que poderão se beneficiar de sua utilização e a forma adequada de acompanhamento dos usuários, considerando as particularidades de cada caso. Ressalta-se ainda que a administração municipal entendeu necessária essa avaliação técnica, também em razão da necessidade de verificar o tratamento atualmente conferido à matéria no âmbito do Sistema Único de Saúde do SUS. Inclusive, vale ressaltar que sobre esse tema houve manifestação específica no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, Comitec, culminando na edição da portaria 76/MC, número 2, de 31 de janeiro de 2025, que tornou pública a decisão de não incorporar no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS o sistema de monitorização da glicemia por escaneamento intermitente para pacientes com diabetes tipo 1 e 2. Tal circunstância demonstra a necessidade de que eventual iniciativa municipal seja precedida de criteriosa análise técnica por profissionais da saúde, não apenas quanto à existência de indicação clínica para a utilização da tecnologia, mas também quanto aos critérios que eventualmente deverão ser observados para a definição dos pacientes que poderão ser beneficiados. Somente após a conclusão do estudo técnico
pela equipe de saúde, será possível a administração municipal realizar um levantamento adequado dos pacientes portadores de diabetes tipo 1 do município e, principalmente, identificar aqueles para os quais a utilização do sistema de monitoramento contínuo da glicemia possa ser efetivamente indicada segundo critérios técnicos e médicos. A partir desse levantamento, considerando as conclusões da equipe responsável, a administração poderá dar prosseguimento às demais etapas necessárias à análise da viabilidade de eventual implementação de programa municipal, incluindo, entre outras providências, identificação e quantificação dos possíveis beneficiários, definição dos critérios técnicos e médicos para a eventual execução do programa, levantamento dos equipamentos e insumos necessários, pesquisa estimativa dos custos de aquisição e reposição dos sensores, análise dos custos relacionados à manutenção e continuidade de eventual programa, verificação da necessidade de acompanhamento técnico e profissional dos pacientes, da necessidade de acompanhamento técnico e profissional dos pacientes, elaboração estimativa de impacto financeiro e orçamentário, análise da existência, disponibilidade orçamentária e financeira e avaliação das providências administrativas e legais necessárias para a eventual implantação da política pública. Dessa forma, a administração municipal esclarece que a matéria se encontra nesse momento em fase de avaliação técnica, tendo sido solicitado estudo à equipe de saúde competente, justamente para que qualquer eventual medida futura seja adotada com base em critérios prioritariamente médicos devido à especialidade do sistema e à viabilidade de implantação aos pacientes. A Prefeitura entende que somente a partir desta conclusão médica, voltada à análise do sistema de saúde e que os demais procedimentos técnicos, administrativos, financeiros e orçamentários possam ser definidos. Aqui vale sobretudo, em primeiro lugar, observar o interesse público das necessidades efetivas dos pacientes e a responsabilidade da aplicação dos recursos públicos. Após a conclusão do referido estudo e a consolidação das informações necessárias, a Prefeitura estará em condições de promover a análise subsequente e adotar as providências, bem como enviar a resposta a cada tópico referido no ofício 3 de 2026. São essas informações que se tem a enviar no momento sobre o projeto de lei número 2026, respeitosamente, André Inácio Meira, prefeito municipal. E veio um anexo junto, onde foi publicado no Diário Oficial da União, a Secretaria de Tecnologia e Inovação, Complexo Econômico e Indústria da Saúde, Industrial da Saúde, aonde fala que o Ministério da Saúde ele não aprovou o uso dessa tecnologia. E com essa resposta do ofício, a Comissão Financeira e Orçamentária dá o parecer ao projeto 11/2026. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 11/2026, de autoria parlamentar, que dispõe sobre autorização para a disponibilização gratuita de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia dos pacientes portadores de diabetes tipo 1 do município de São José de Minas Gerais. A proposição prevê que o fornecimento dos sensores seja organizado e executado pela Secretaria Municipal de Saúde, correndo as despesas por conta de dotações orçamentárias próprias do município, com possibilidade de suplementação, se necessário. Encaminhada a matéria, esta comissão foi expedido ofício ao Poder Executivo solicitando informações sobre o número de pacientes que poderiam ser atendidos, o custo do tratamento, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro e a existência de dotação orçamentária suficiente. Em resposta, o Poder Executivo informou que a matéria ainda se encontra em fase de avaliação técnica pela equipe de saúde, não tendo sido concluído o levantamento dos pacientes, dos critérios de indicação, dos custos e das condições financeiras e orçamentárias para a eventual implementação da medida. É o resumo do necessário. Análise. Compete a esta comissão examinar os aspectos financeiros e orçamentários das proposições submetidas à sua apreciação. No caso, o projeto número 11/2026 possui repercussão potencial sobre as despesas municipais pelo trato de fornecimento gratuito de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia de pacientes portadores de diabetes tipo 1. Embora a finalidade da proposta seja relevante, a análise desta questão exige elementos mínimos de quantificação das despesas públicas. A resposta apresentada pelo Poder Executivo não trouxe o número de pacientes que poderiam ser beneficiados. Também não apresentou o custo individual do tratamento, o custo total mensal ou anual, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a indicação de dotação suficiente ou declaração de adequação orçamentária e financeira. Ao contrário, o
próprio Executivo informou que ainda será necessário concluir o estudo técnico para identificar os possíveis beneficiários, definir critérios médicos, levantar equipamentos e insumos necessários, estimar custos e avaliar a disponibilidade financeira e orçamentária do município. Assim, a resposta encaminhada não permite afirmar a inviabilidade definida da proposta, mas confirma que, neste momento, ainda não existe elementos técnicos suficientes para testar sua adequação orçamentária e financeira. A comissão não pode presumir a existência de recursos públicos disponíveis, nem substituir o estudo técnico e financeiro que compete aos órgãos administrativos responsáveis pela execução da política pública. Dessa forma, no estado atual da instrução, não há base segura para manifestação favorável da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Conclusão. À vista do exposto, essa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que o projeto número 11/2006 não se encontra suficientemente instruído quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários. A resposta do Poder Executivo confirma que ainda há levantamento concluído sobre beneficiários, custos, impactos orçamentários e financeiros, disponibilidade de recursos e critérios técnicos para a eventual execução da medida. Dessa forma, opina-se pela emissão de parecer desfavorável à aprovação do projeto de lei número 11/2006 no estado atual da instrução, sem prejuízo de reapreciação futura da matéria, caso sejam apresentados estudos técnicos estimativos de impacto financeiro, indicação de fonte, custeio e demonstração da adequação orçamentária. Ao parecer, sala das sessões, 25 de agosto de 2026. Dando continuidade, de acordo com o parecer da comissão, parecer desfavor do projeto, eu submeto o parecer da comissão em discussão no plenário. Autor do projeto, gostaria de fazer uma palavra, vereadora, autor do projeto. É até engraçado a questão do executivo, que antes o presidente chegou até ler que eles iam mandar aqui sobre o financeiro, como ia gastar. Lá eles colocavam que ia ser 850 cada seringuinha ali. E seria 5 pessoas. Isso no mês daria muito pouco para a saúde. Ainda mais quando a gente está falando de uma vereadora aqui que indicou, né, para a saúde 440 mil. Eu quero saber, executivo, com que você está gastando esse dinheiro? E mais, o executivo é engraçado, que quando você faz o que eles querem, eles dão a resposta pelo bem do vereador. E quando você não faz, eles dão a resposta ao contrário. Executivo, é muito engraçado isso de vocês. Mas eu quero que vocês entendam que não existe vereador cabresto. E vocês dão uma opinião ruim ou bom sobre um projeto meu, vocês não afetam eu, vocês afetam a população. Então, você, população que tem diabetes, que precisa do medicamento, não precisa ficar furando o dedo toda hora, preste atenção na hora de votar. Não só o executivo, mas também vereadores que se for contra esse projeto. É só isso que eu tenho para falar, presidente. O parecer da comissão ainda se encontra em discussão, nada a discutir. Eu peço o voto da vereadora acerca do parecer da comissão. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Narciso. A favor. Vereador Thiago. Vereador Everton. Senhor presidente, eu só não entendi direito. A gente está votando o parecer da comissão. No caso, a comissão foi contrária ao projeto. Se todos manifestarem
favoráveis ao parecer Concordamos com a comissão. concordam com a comissão. Aqueles que se manifestarem contrário não concordam com o parecer da comissão. Eu, particularmente, me posicionando como vereador, eu concordo com as palavras que foi dito pelo vereador Fabiano, e eu não concordo com a comissão, né, de um valor tão baixo e que vai beneficiar tanta gente, não tanta gente, porque graças a Deus não é todo mundo que tem diabetes, mas eu sou contra a comissão por dar esse contrário ao parecer. Então sou contrário. Deixa eu fazer uma contagem rapidinho. Segundo foi manifestado pelo plenário, foi favorável o parecer da comissão com 6 votos a 2. A vereadora Fabiana salientou para mim que, erroneamente, ela confundiu as informações, mesmo assim, o parecer da comissão não será prejudicado. Então, eu gostaria que a vereadora reformulasse seu voto para que conste. Contra. Então fica colocado aqui 5 favoráveis à comissão contra 3 votos contra. O parecer da comissão é mantido e o projeto é arquivado. Dando continuidade, eu peço para o vereador Herbert fazer o uso da palavra acerca do requerimento número 29, que ele discorre acerca do mesmo. 28. Senhor presidente, esse requerimento número 28 nada mais é que eu peço ao executivo informações e esclarecimento sobre o contrato da empresa que é terceirizado para a locação de máquinas, principalmente a máquina retroescavadeira e os caminhões. Queria saber como é que está esse contrato, queria saber no motivo que mais me fez fazer esse requerimento, é sobre quando ela fica parada ou praticamente quebrada. Eu gostaria de saber se esses gastos, esses tempos parados, não tem obrigação de estar repondo outro maquinário, se a manutenção é feita pela própria prefeitura ou se é feita pela empresa contratada. Então, o requerimento é esse, eu conto com os demais vereadores para aprovação. Senhor presidente, com essa palavra, fazer um adendo no requerimento do vereador, parabenizar o senhor por esse vereador e também complementar nesse requerimento, sendo que o município tem uma reta, se eu não se engano, está desde 2023 parado no conserto e até agora não saiu. Não sei se essa reta foi leiloada, o que foi feito com ela, mas está gerando hoje, esse dia atrás eu olhei no portal de transparência, tem uma nota dessas máquinas alugadas agora de se empenhar a quase 1 milhão. 300 e poucos pagos e quase 1 milhão. Se eu não se engano, dá para comprar um. Só que isso aí vem, eu acho que em torno desde 2023 e 2024. Então nós precisamos rever isso aí urgentemente. Só isso, minha palavra. Apesar de estar dentro do tema, eu reforço também a fala do vereador Thiago, uma vez também que já solicitei aos encarregados da época, atualmente também, sobre essa manutenção dessa máquina. Por quê? Com o diálogo que eu tenho com o executivo, foi feita a manutenção de uma pá carregadeira. E aparentemente o valor ficou próximo a casa dos 200 mil reais. Então a prefeitura pediu um prazo para poder quitar essa dívida, dessa manutenção, porém falou que o próximo seria a manutenção dessa reta. Porém, a gente vai fazer mais aí 8 meses que não deu continuidade, nem para saber se deu certo, se licitou, se qual modalidade tomou. Então, eu queria fazer um ofício solicitando informações acerca dessa reta e submeto o requerimento número 28 de autoria do vereador Everton em votação. Começando com a vereadora Fabiana. Favor. Vereadora Tassiana. Favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declaro o requerimento de número 28 de autoria do vereador Everton aprovado por 8 votos.
Submeto o requerimento de número 29 de 2006 de autoria do vereador Everton em discussão. Gostaria que o Mills escolhesse um pouco acerca do requerimento. Senhor presidente, esse requerimento é um assunto que chegou até mim nos últimos dias, que é sobre o ônibus que leva os alunos à faculdade, no município de Pouso Alegre. Então, relatos dos alunos falaram que no começo do ano, é assim todos os anos, é tipo uma matrícula, né, de você conseguir a carona no ônibus. E lá nesse termo que eles assinaram, consta que o ônibus é programado para sair 5h30. Só que eu entendo que o mesmo ônibus que leva os alunos para a faculdade, ele também transporta os alunos do ensino fundamental. Então, eu sei que é rural e tem um atraso, então é difícil sair 5h30. Mas também tive relatos que chegou até mim que no mínimo, no máximo, quer dizer, até às 18 horas, esse ônibus já está em frente à prefeitura para poder estar levando os alunos. Só que não está acontecendo, não está o motorista, não sei o que está acontecendo, o ônibus não consegue sair de Senador às 6. E as aulas em Pouso Alegre, ela começa às 19 horas. Então, eu conversei até mudar a rota, porque quando o ônibus tinha uma rota entregando os alunos da Unimais, os alunos da Faculdade de Direito, da UNA, eles perdem o começo das aulas. Então, e aí quando troca o horário, troca a rota e desce pelo Ribeirão das Mortes, deixando os alunos da Faculdade de Direito e do centro, os alunos da Unimais também perdem o horário, devido ao atraso do ônibus estar saindo de Senador. Então, esse requerimento é para saber o motivo, né, que o ônibus não está cumprindo o horário que está saindo e o motivo do atraso. Porque vários alunos que necessitam desse ônibus chegaram até mim pedindo ajuda, porque no bimestre passado muitos alunos ficaram de DP, não conseguiram cumprir os horários que destinados a eles na faculdade. Então, conta uma compreensão dos vereadores para a gente estar sabendo esse motivo. Muito obrigado. Gostaria de fazer uma adenda à fala do vereador Everton. De certa forma, notoriamente também percebi o atraso desse transporte, uma vez que induzei durante 5 anos para frequentar a faculdade, e o horário de saída geralmente era por volta das 17h40, muito raro atrasá-las. Então, assim, uma vez precisei usar esse ônibus e vi que estava saindo muito tarde daqui de Senador. Então, assim, o requerimento do vereador, ele tem alguns pontos que, de certa forma, ele indica ações do executivo, porém, ele pede providências e o documento porquê desse atraso. Então, assim, é pertinente, eu sou completamente favorável desse posicionamento do vereador, parabenizo por esse feito, mas eu peço que o secretário de transporte dê atenção nesse ponto, porque muitas das vezes que eu chegava com antecedência à faculdade, eu usava desse meu período para estar estudando, para ler, às vezes uma prova, eu tinha um pequeno tempo ali para poder resumir, ver o material, o conteúdo. Então, assim, é um tempo precioso para aquele aluno que trabalha para pagar sua faculdade, que é corrido, acorda cedo, já pega, toma banho e vai para a faculdade. Então, assim, eu peço compreensão dos vereadores, apesar desse requerimento não obrigar o executivo a sair mais cedo aqui do município, mas que deem atenção e que enviem as documentações, e não só as documentações, que tomem providência quanto a isso. Parabenizo o vereador mais uma vez por esse feito, apesar de já ter conversado com o secretário de transporte acerca disso também, que inúmeras vezes os ônibus ou a van que leva esses estudantes da faculdade, eles estavam em condições inatas, muito poeirado, muito sujo, e a gente vai para a faculdade em boas condições. Não é um ônibus que pega estrada de terra, que tem a poeira, tudo isso. Então, assim, reforçando esse requerimento, que dê as devidas providências, as manutenções e as devidas limpezas, que o ônibus vá em boas condições para a faculdade. Senhor presidente, vamos entrar no meio do requerimento, parabéns para o vereador Everton, mas a gente está com 3 anos para chegar, ainda só acho que não chegou, agora está no período eleitoral, mas está com 3 anos já empenhado para chegar para a educação, então não vai ser melhorado isso, né? Com certeza os alunos têm
virei de chegar até bem antes, né? Então é isso aí. Parabéns por ter. O vereador Vitor tocou no assunto, e assim, não é um momento oportuno para falar disso, mas foi indicado o deputado da Madeira a quantia de R$519 mil para fazer a aquisição de um micro-ônibus de 22 lugares. E está no mesmo trâmite. Não pode ser enviado por conta do período eleitoral, porém, ele concertiu que esse ônibus irá chegar depois das eleições. Então, além dessas 3 vans, aí tem mais um micro-ônibus aí para agraciar a nossa população. Então, dando continuidade, submetido o requerimento de número 29, de autoria do vereador Everton, em votação. Começando com o vereador Everton. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereadora Fabiana. A favor. Declaro o requerimento de número 29 de autoria do vereador Everton aprovado por 8 votos. Agradeço, plenário, por entender essa situação. Dando continuidade, eu declaro a palavra aberta aos vereadores. Gostaria de falar, por gentileza, que fosse lido a emoção sobre o senhor Ramon Martinez Ribeiro pelos seus 100 anos. Gostaria que pudesse ler para a gente a moção para ele, por favor. O fato dessa moção não constar na pauta, vereador, eu vou pedir para o plenário deliberar sobre. Então, acerca da moção de aplauso, eu peço o parecer do plenário, começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declaro a moção, colocada em pauta, e peço com o parecer jurídico que o procurador jurídico prossiga com a leitura do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores e vereadoras. Moção de congratulações e aplausos no 01/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Bento, vereador José Aparecido do Couto, autor, com subscrição dos vereadores Leonel Trentino Filho e vereador Jorge Maicon Murilo da Silva, na forma regimental, apresenta ao plenário a presente moção de congratulações e aplausos ao senhor Ramon Martinez Ribeiro pela passagem do seu centenário aniversário, celebrado em junho desse ano. O presente homenagem tem por finalidade reconhecer a singular trajetória de vida do homenageado, que ao alcançar 100 anos de idade, representa a verdadeira memória viva da comunidade bentense. Residente no município de Senador José Bento há mais de 76 anos, o senhor Ramon Martinez Ribeiro construiu nesta terra sua história, seus vínculos familiares e sua convivência comunitária, acompanhando ao longo de décadas as transformações e desenvolvimento social local. Foi casado com a senhora Josefina Pereira Martinez, com quem constituiu numerosa família e teve 13 filhos, edificando uma trajetória marcada pela dedicação à família, pela convivência e pelos valores transmitidos às sucessivas gerações. Ao longo de mais de 7 décadas de vida no município, tornou-se pessoa conhecida pelo respeito conquistado junto à comunidade, pela retidão de sua conduta e pelos sólidos vínculos mantidos com familiares, amigos e moradores do Senador José Bento. A passagem de seu centenário aniversário constitui acontecimento de especial relevância não apenas para seus familiares, mas também para a comunidade que por tantos anos compartilhou de sua presença e de sua história. Um século de vida representa experiência, memória e testemunho de diferentes gerações, merecendo reconhecimento público dessa Casa Legislativa. Assim, a Câmara Municipal de Senador José Bento manifesta seus votos de congratulação, aplauso e respeito ao senhor Ramon Martinez Ribeiro, registrando os anais dessa casa a presente homenagem pela passagem do seu centenário aniversário e por sua longa e respeitável trajetória de vida no município. Diante do exposto, requer-se, após ouvido o plenário, a aprovação da presente moção de congratulações e aplausos, bem como a expedição de documento próprio
para entrega ao homenageado. Sala das sessões, 25 de agosto de 2016, José Aparecido do Couto, vereador autor, Leonel Trentini Filho, vereador subscritor, Jorge Marco Murilo da Silva, vereador subscritor. Parabenizo o vereador José Aparecido, prefeito, os demais vereadores subscritores da moção. Por questões regimentais, iremos colocar ela em pauta na próxima reunião e votar. Peço também que comunique a família, para que se compareça também no dia deste feito, e posteriormente será feita a homenagem. Dando continuidade, a palavra está aberta, eu gostaria de salientar acerca do projeto de autoria da vereadora Fabiana. Ao meu ponto de vista, é um projeto extremamente importante. Ele não obriga o Poder Executivo a conceder esses equipamentos, ele simplesmente autoriza o município a conceder os diabetes que tem no município. É uma brecha que abre também a preocupação do município, que se estenda a outras pessoas também fora do município e que, pela lei, a gente deve amparar todos, aonde não se nega. Então, assim, eu fico um pouco chateado de não ter encaminhado, mas mesmo que o plenário derrubasse o parecer da comissão e a gente desse continuidade nesse projeto, o projeto seria prejudicado e seria derrubado simplesmente por não ter um impacto orçamentário. Simplesmente a comissão não poderia dar um parecer. Se o plenário derrubasse o parecer e essa comissão fosse aprovada, era uma lei que seria derrubada facilmente, por conta de inconsistências documentais. Então, assim, eu fico, de certa forma, um pouco decepcionado, porém a gente não está aqui para passar por cima de decisões, nem por cima de princípios, né? Então, assim, essa é a minha manifestação acerca do projeto. A comissão também, eu pedi para a comissão que manifestasse, porque é um projeto que já vem transcorrendo aí muitas reuniões aqui nesse plenário e a gente precisava dar andamento para não ficar engessando o processo legislativo. Eu declaro a palavra aberta aos vereadores. Eu vou jogar também em plenário, surgiu a informação também agora e não consta em pauta, sobre a prestação de conta, só me engano, do exercício 2021. Eu peço ao plenário para discorrer sobre a gente deliberar sobre. Estou começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassila. A favor. Vereador Leonardo. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Éder. Senhor presidente, eu sou a favor e eu tenho um requerimento também que não consta em pauta. Eu também gostaria que o mesmo fosse deliberado pelo plenário, para a leitura de hoje, para hoje. E eu sou a favor. Eu vou conceder a palavra ao excelente vereador e excelente vereador. Posteriormente, a gente deliberar sobre esse assunto. Posteriormente, o senhor coloca o seu pedido em pauta. Então, dando continuidade, o plenário deliberou favorável acerca da prestação. Então, pedir que o assessor jurídico tome as devidas providências. Parecer sobre a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, exercício 2021. Processo, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 1.120.891, responsável, Fernando César Fernandes, exercício 2021. Relatório. Viera a apreciação desta comissão as contas anuais do Poder Executivo Municipal dos Senadores de Bento, relativo ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade do então prefeito municipal, Sr. Fernando César Fernandes, acompanhados do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no processo número 1.120.891. No Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, após a instrução do feito e apreciação pela primeira Câmara, emitiu um parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais, consignando o atendimento dos parâmetros considerados na fiscalização, sem prejuízo das recomendações constantes da decisão. Em cumprimento ao artigo 162, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
e observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o responsável pelas contas foi regularmente notificado para querendo apresentar defesa técnica no prazo de 15 dias. Conforme certidão juntada nos autos, o processo transcorreu sem apresentação de defesa escrita. A ausência de manifestação do responsável não importa reconhecimento, confissão ou presunção de veracidade de eventual apontamento, competindo a esta comissão proceder ao exame objetivo das contas do parecer prévio apresentado pelo órgão de controle externo. Fundamentação. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo com auxílio do Tribunal de Contas competente. O parecer prévio possui natureza opinativa, cabendo à Câmara Municipal o julgamento definitivo das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 157 de repercussão geral. No caso em exame, o Tribunal de Contas de Minas Gerais concluiu pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas no exercício 2021. A decisão registra entre seus fundamentos a regularidade dos créditos orçamentários adicionais e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais examinados no processo. As recomendações expedidas pelo Tribunal não alteram o sentido favorável do parecer prévio, devendo, entretanto, permanecer registrados e ser observados pela administração municipal nos exercícios subsequentes. Não tendo sido apresentada defesa perante esta Casa Legislativa, apesar da oportunidade regularmente assegurada, e não se verificando até esta fase da instrução elemento apto a justificar a conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão constitucional de controle externo, mostra-se adequado ao acolhimento do parecer prévio. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Administração Financeira e Orçamentária, após o exame dos autos de prestação de contas do Poder Executivo Municipal de senadores evento, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade do senhor ex-prefeito Fernando César Fernandes, opina pela aprovação das contas, acompanhando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no processo 120.891, sem prejuízo da observância das recomendações constantes da decisão daquela Corte de Contas. É o parecer do senador Zebento, 24 de agosto de 2026. Taciana Souza Melo, Leonel Trentini Filho, Henrique Temer da Quarta. Como de praxe, o regimento também pede como de praxe também o regimento pede que seja colocado o vereador votado na próxima, e a mesma coisa essa prestação de conta. Agora o ex-prefeito será notificado e entrará na pauta da próxima reunião. Com a palavra o vereador Everton. Sobre o requerimento. Senhor Presidente, o vereador que é subscreto no uso das suas atribuições legais na forma regimental requer ouvido. Vereador, primeiramente o pedido, né? Para colocar o requerimento em plenário em pauta. Ah, sim, mas eu já fiz a palavra, achei que já estava. É que o plenário não votou ainda. Bom, eu sou o presidente, coloco em votação. Então, mas aí agora é hora do senhor solicitar. Senhor Presidente, eu peço que o senhor delibere em um plenário sobre o requerimento que não consta em pauta. Então, dando continuidade, o plenário irá deliberar acerca do requerimento de autoria do vereador Everton. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Conforme o plenário deliberou, fica autorizado o vereador Everton a proceder com a leitura do requerimento. Senhor Presidente, o vereador que é subscreto no uso de suas atribuições legais na forma regimental requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, especialmente ao setor competente, solicitação para a realização de um estudo técnico e financeiro acerca da
possibilidade do reajuste do cartão de alimentação concedido aos servidores públicos municipais, atualmente fixado a R$ 350. Solicita-se que o referido estudo apresente de forma detalhada: 1. A quantidade total de servidores públicos municipais atualmente beneficiários do cartão de alimentação. 2. O valor total mensal atualmente destinado ao benefício. 3. O valor total anual atualmente destinado ao cartão de alimentação. 4. O impacto financeiro mensal e anual caso o beneficiário seja reajustado, o cartão benefício seja reajustado para R$ 400. 5. O impacto financeiro mensal e anual caso o benefício seja reajustado para R$ 450. 6. O impacto financeiro mensal e anual caso o benefício seja reajustado para R$ 500. 7. A indicação da existência de disponibilidade orçamentária e financeira para eventual reajuste do benefício. 8. A informação quanto à previsão da despesa nas peças orçamentárias vigentes, especialmente PPA, LDO, LOA, quando aplicável. 9. A apresentação, caso existente, de estudo ou planejamento anterior realizado pela administração municipal acerca do eventual reajuste do cartão de alimentação. 10. Manifestação do setor contábil e financeiro quanto à viabilidade de cada um dos cenários apresentados, observando seus limites e exigências previstos na legislação vigente. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo obter informações técnicas e financeiras que permitam ao Poder Legislativo conhecer a realidade atual do benefício de alimentação concedido aos servidores municipais e avaliar de forma responsável a possibilidade de sua valorização. Considerando que o cartão de alimentação atual possui valor de R$ 350, entende-se pertinente que a administração municipal avalie diferentes cenários de reajuste, especialmente para R$ 400, R$ 450 e R$ 500, permitindo verificar o impacto de cada alternativa nas contas públicas. A solicitação de estudo prévio busca garantir que a eventual discussão sobre o reajuste seja realizada com base em dados concretos, especialmente quanto ao número de servidores beneficiários, ao impacto mensal e anual da medida e a existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Ressalta-se que ainda a Constituição Federal estabelece requisitos para a realização de despesas que impliquem aumento de gastos públicos, sendo importante que eventual medida seja procedida da adequada análise orçamentária e financeira. Dessa forma, o presente requerimento não pretende criar ou impor despesa ao Poder Executivo, mas tão somente solicitar informações e estudo técnico que possibilitam ao Legislativo e à sociedade conhecer a viabilidade dos diferentes cenários da valorização do benefício. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2026, Everton Jones Silva, vereador. Submeto o requerimento de autor do vereador Everton em votação. Primeiramente, em discussão. Presidente, eu quero só fazer um adendo com essa palavra. Concedido. Esse requerimento que eu fiz questão de que fosse votado, que fosse deliberado pelo plenário para a gente votar hoje, é porque vários vereadores aqui, como o Henrique mesmo, já cobrou o cartão SEICOM, só que a gente está só indicando, né, e geralmente vem resposta que no momento não tem orçamento para tal valor de aumento. Então esse requerimento meu é pedindo detalhado várias propostas de aumento acima que hoje é R$ 350, então que dê uma noção para nós vereadores sobre o que vai dar de despesa, se fosse para 400, se fosse para 450, se fosse para R$ 500. Então, porque responder para a gente uma indicação só que não tem valor, não tem despesa, não tem dinheiro para poder fazer o aumento, é fácil. Então, eu queria que fosse detalhado a respeito disso. Por isso, eu fiquei pertinente a respeito do requerimento. Então, peço a compreensão de todos os vereadores a respeito da votação. Eu gostaria de fazer uma adenda à fala do vereador. Certo que o requerimento aqui requer informações acerca do orçamento e do cartão de alimentação. A gente colocando uma média de 300 servidores municipais, com um reajuste de R$ 50 para cada um, daria ao todo anual R$ 180 mil.
isso por R$50. Então, se for um reajuste de R$100, R$360.000 anual. Porém, eu preciso, isso eu fiz uma conta básica por cima, não sei a quantidade de servidores efetivos, apesar de agora haver uma terceirização. Eu manifesto também favorável a esse requerimento do vereador, parabenizo, de certa forma, porém, isso aqui não obriga o executivo a tomar nenhuma providência acerca do aumento. A gente sabe que isso é discricionariedade do executivo, conceder ou não o aumento. E peço a solidarização dos vereadores para que esse requerimento, de certa forma, seja aprovado e que chegue ao executivo e que ele encaminhe as informações. Porém, não é certeza de aumento. Eu deixo claro aqui que a gente não tem como obrigar o executivo a conceder aumento para os servidores e nem aumento de subsídio de salário. Então, assim, a gente, em conversa particular com a prefeita, ela prometeu esse aumento, porém, depende muito de disponibilidade orçamentária. Então, eu coloco em votação o requerimento de autoridade do vereador para servir o cartão de alimentação, começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassila. A favor. Vereador Leonel. Favor. Vereador Henrique. Favor. Vereador Jorge. Favor. Vereador José Aparecido. Favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Então, o requerimento do vereador Everton está aprovado por 8 votos. A palavra está aberta novamente. Eu quero a palavra. Boa noite a todos. Queria fazer um pedido à Fábio, que tinha para mim falar com vocês, meus colegas vereadores, para a gente doar para o Flavinho qualquer coisa que a gente puder, benefício à cirurgia que ele vai fazer sobre os dentes dele. Ela mandou a gente, se eu pudesse falar com os vereadores, os nossos colegas, a gente ajudar ela, o que a gente poderia estar contribuindo. Então, eu peço o apoio e o apelo dos vereadores. Após a reunião, a gente irá nos reunir e ver a melhor maneira de estar ajudando o senhor Flavinho. A palavra se encontra aberta. Senhor presidente, peço a palavra. Com certeza. Eu queria fazer mais duas indicações de hoje. Uma indicação que chegou até mim, dos moradores da área do Fernando Cortes, ali do bairro, e serve também para toda a população da cidade. Anteriormente, até já foi feito um requerimento do vereador Henrique sobre aquela quadra lá no Fernando Cortes, que estava só parada, não teve continuidade. Então, os moradores, eu estou fazendo uma indicação verbal para depois protocolar. Aí os moradores me procuraram se não tem possibilidade do executivo dar uma arrumada, pelo menos no chão daquela quadra, para as crianças jogar uma bola, levantar uma pipa, brincar de futebol, fazer o golzinho deles mesmo, porque fica parado ali e serve, tá só criando mato, só dá despesa de limpeza. Então eu gostaria de estar fazendo essa indicação verbal, que o executivo e o responsável pela cidade viabilizem a respeito disso, que ajudará as crianças, os adolescentes a ter um local ali mais próximo das casas para estar brincando. A segunda indicação é sobre o esporte. Vou fazer mais uma indicação verbal, que eu já conversei até com a prefeita um tempo atrás, sobre um carro que disponibilize para a turma que joga bola em campeonato de outra cidade ou até no mesmo município, por exemplo, no bairro da Água Parada, que tem um campo. Então, muitos dos atletas não tem como estar participando, porque não tem como se locomover até lá. Ou até mesmo fica muito caro questão de estar saindo da cidade para praticar os esportes. Então, peço a compreensão também do executivo e do setor competente a respeito disso. Gostaria de dar continuidade a respeito está chegando um período agora da seca. O senador sempre enfrentou a falta d'água no período de seca. Eu mesmo já indiquei nessa casa sobre aumentar o suporte da água, fazer um novo poço, mas que não seja igual a gestão passada, que gaste dinheiro público para fazer um poço artesiano que não dá futuro. Então, a nossa água, graças a Deus, lá nos Floriana Nascente, é uma nascente que, mesmo em período de seca, ela é constante, mas eu peço que
a prefeita, o executivo no caso, veja por senador o que é prioridade, porque eu acho que ficar sem água ninguém fica, mas ficar sem fazer uma estrutura hoje no momento, não que eu sou contra, porque a cidade sim fica bonita, fica atraente para turista, mas os turistas vão vir e vão embora, quem vai precisar da água é quem mora aqui. Então eu peço mais uma vez sobre essa falta de água que logo vai estar chegando aí, e aí solta anúncio nas internet, nos comércios, para racionar a água, para economizar. Mas esse devido dever seria da gestão estar tendo um recipiente maior que seja na caixa d'água para estar atendendo a população nesse período. Então, a minha demanda é essa apresentada hoje. Agradeço e muito obrigado. Eu gostaria de fazer um adendo acerca da indicação que diz respeito à quadra, loteamento ali. Eu não sou suspeito a falar, porém, com reunião com a prefeita e também em resposta do requerimento do vereador Henrique, eu não sei ao certo se a prefeitura está autorizada a mexer naquela localidade, uma vez que tem um processo em tramitação acerca de resposta daquela obra, que, pelo que foi me dito, foi inaugurada. E como todos sabem, aquela obra está inacabada. Então, eu não sei ao certo se o executivo tem competência para poder mexer naquela obra, e se houver a viabilidade de sim, que tome as devidas providências, porém não há muito que ser feito, né? A gente precisa colocar ali uma pavimentação para que dê para as crianças jogar bola, porém a gestão vem mantendo aquele local bem roçado, também é feita a coleta dos lixos que o pessoal deposita ali, porém, assim, de prontidão, o que eu consigo reforçar é que o executivo não tem total autonomia para poder fazer sem de alguma resposta, por conta dessa movimentação. Mas eu acredito que em resposta à indicação, o executivo irá dar uma resposta mais concreta. Você falou aí do requerimento, eu não recebi ainda nenhuma informação a respeito dela. O requerimento que eu pedi até agora não chegou até mim. Então, pelo que me falaram, foi no gabinete. Então mais uma cobrança também, reforça a cobrança a respeito dessas informações. Acerca da resposta que chegou das telecomunicações aí, foi feito o pedido do vereador Tiago, eu encaminhei a Anatel e também a Vivo, para que tome as providências quanto à falta de sinal no nosso município. Lá dentro da resposta ele cita alguns programas aqui de Minas Gerais, como Minas Comunica 1, 2 e 3 e Alô Minas 1 e 2. Eu vou enviar um ofício para a prefeitura para que dê providência, dê resposta, se houve algum edital, se houve intenção do município em participar. Juntamente com a resposta desse ofício, irei comunicar novamente a Anatel para que ela tome as providências. Mas não foi em vão esse pedido, uma vez também que agora a empresa está de olho e vendo meios para que sane esses problemas. Também o vereador Zé Aparecido trouxe a gente uma notícia boa. A empresa da concessão do pedágio aqui na nossa rodovia, BR-459, autorizou o município a conceder, a fazer o calçamento no que tange a estrada municipal e a rodovia. Então, assim, eu peço também que, fazendo essa manutenção, apesar que eu acredito que não seria competência do município de fazer isso aí, porque se a empresa proíbe o proprietário de construir as margens da rodovia, ela não pode querer obrigar o município a tomar providência. Mas para sanar esse problema com a população, eu acredito que é de interesse da prefeitura resolver. Mas temos muitos outros locais que precisam de manutenção e vou encaminhar um ofício também para a empresa que ela tome providência ali no Pouso Frio, que precisa. Água Parada também está
tem um buraco muito grande, precário ali. Então, a gente fica feliz com essa notícia, porém, há inúmeras outras que precisam de atenção. Senhor presidente, só um minutinho. Igual o senhor falou, a gente fica contente, muito feliz, mas, igual o senhor falou, a gente começou lá, tem as 3 barras, Poço Frio, dentro do município aqui de Senador Zebento, né? Então, a gente gostaria que tomasse todas as providências, né? No caso, mandar um ofício também para priorizar todos, né? Porque é muito importante, que você não pode mexer, que eles falam, você não pode fazer, fica difícil, né? Muito obrigado, boa noite, abençoado, obrigado a todos. A palavra está aberta. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal também, acerca do loteamento onde o vereador citou, Fernando Porto. Eu, primeiramente, parabenizo a prefeita, como ficou, o calçadão assim reconhecido por todos. Porém, eu gostaria de atenção nesse loteamento. Foi feito o calçamento das ruas, e eu não sei se de forma errônea foi feita a alicerce para receber essa estrutura, e a rua nossa se encontra inúmeras vezes que eles dão manutenção, essa manutenção ela é precária e não resolve o problema. Todos conhecem a rua ali, as ruas do loteamento, em especial as duas inferiores ali, que dependem e carecem de manutenção, onde emenda, né, no asfalto, calçamento do asfalto. Então eu indico também ao prefeito que dê providência quanto a isso, que é uma coisa fácil de resolver, serviço de paração mesmo consegue resolver, apesar de paliativo. Do mais é isso, agradeço a todos, fica encerrada essa reunião e fica marcada a próxima reunião para o dia 8 de setembro de 2026, às 19 horas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.